Boa noite, irmãos queridos. Hoje o tema que eu trouxe é o capítulo 20, é um item do capítulo 23 do Evangelho, que se chama Estranho Moral. É um capítulo que muitas pessoas têm dificuldade de entender, porque ele é um capítulo com bastante alegoria, bastante cifras, e realmente as pessoas leem, mas não entendem porque são palavras ambíguas e que muitos duvidam que foram proferidas por Jesus. Então, vou ler um pedacinho, que eu vou fazer uma parte só do capítulo, não vou fazer todo. Então, eu vou fazer: não vim trazer a paz, mas a divisão. Alguns evangelhos, dependendo do tradutor, fala: não vim trazer a paz, mas a espada. Depende do tradutor, tá? Então, vamos lá. Não pense que eu vim trazer a paz para a terra. Eu não vim trazer a paz, mas sim a espada. Eu vim para separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e o homem terá como inimigos aqueles que moram na sua própria casa. Mateus. Eu vim lançar o fogo sobre a terra, e o que eu mais desejo é que ele se acenda o quanto antes. Tenho que ser batizado com um batismo, e como é grande a minha angústia para que ele se realize. Acreditem, eu vim trazer a paz para a terra? Eu asseguro que não. Pelo contrário, vim trazer a divisão, pois de hoje em diante, onde se encontrarem 5 pessoas numa casa, ficarão umas contra as outras, 3 contra 2, 2 contra 3, o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Lucas. Bom, então, vamos lá. A gente, vendo essa passagem evangélica, né, muitos custam a crer que Jesus, que era toda mansuetude, doçura, amor, tenha proferido umas palavras tão duras como a dessa passagem evangélica. Principalmente quando ele, em outra passagem do Evangelho, nos diz que ele nos trouxe a paz, ele nos dá a paz, ele nos deixou a paz. Então, as pessoas falam: mas como? Jesus se contradisse dessa maneira, dessa forma? Não, vamos entender. Jesus, tudo que ele falava era para que as pessoas refletissem sobre a mensagem dele. E se nós formos analisar o decorrer de toda a história da humanidade, até chegarmos no dia de hoje, vemos que esse texto que Jesus nos falou há mais de 2000 anos é super atual. Por quê? Jesus veio trazer a doutrina dele para que essa doutrina fosse solidificada nesse planeta Terra. 500 anos antes do Cristo vir à Terra, os filósofos gregos, Sócrates e Platão, que são os pais da filosofia e que viviam num lugar onde o povo já era muito adiantado, eles já tinham essa noção. Então eles falaram de reencarnação, eles falavam do anjo protetor, eles falavam da ida e vinda para o mundo espiritual e para a terra. Eles falavam que havia um tempo na vida espiritual para o espírito reencarnar. Mas, como nesse tempo de Sócrates e Platão, ainda estava muito forte o politeísmo e até mesmo o paganismo, então, essa filosofia que eles professaram, ela não teve tanto efeito. 500 anos depois, né, já estava preparada a vinda do Cristo, há muitos e muitos tempos. Cristo reencarna no planeta Terra com a missão de fazer com que as leis de Deus realmente fossem impregnadas em todos os cantos desse planeta, para que nós pudéssemos vivenciar
as leis divinas, as interiorizá-las para que tivéssemos o progresso tanto espiritual quanto o progresso do nosso planeta Terra. E assim foi feito. Então Jesus teve um curto espaço de tempo para pregar aos seus ensinamentos, as leis divinas, preparou aqueles que o seguiam, chamados apóstolos, e como ele conhecia muito bem o caráter, o pensamento dos fariseus, dos saduceus, dos sacerdotes daquela época, e eles que tramaram a sua morte, porque acreditavam que morto o corpo, a ideia morreria também, então o Cristo foi levado à sua crucificação, deixando assim no planeta o seu legado de amor. E assim foi. O cristianismo começou a caminhar. Então os seus apóstolos foram de cidade em cidade, de país em país, foram plantando as sementes do cristianismo. Quando ele diz aqui que veio lançar o fogo era a palavra dele. Por quê? Porque ia mexer com muitas pessoas. Então, a gente vê que desde que a pregação, muitas barbáries aconteceram. Os cristãos foram perseguidos, os apóstolos foram todos mortos, degolados, crucificados, exceto João Evangelista, que foi o único apóstolo do Cristo que morreu de morte natural. Foi o que ficou cuidando de Maria de Nazaré, continuando a obra do Cristo. E assim foi se disseminando, né? E eles foram plantar a cruz do Cristo onde? Em Roma, onde existiu o paganismo, o politeísmo, uma sociedade corrupta, doente, e eles conseguiram plantar a doutrina de Jesus em Roma. Tanto é que Roma é a capital dos católicos. É lá que vive o clero, o mais alto clero, um papa, os seus dirigentes, e assim foi. Só que não bastou isso. Começou a haver divisões. Por quê? Porque no Oriente já brotavam novas seitas. 500 anos depois de Jesus, o profeta, que chamam, entre aspas, profeta, né? As pessoas colocaram ele como profeta, ele era um dirigente, um orientador de caravanas, e ele era um estudioso das leis divinas, e ele foi fazendo as adaptações e foi levando por onde ele ia a palavra dele, e ele arrebanhou no Oriente um grande número de seguidores, que são os nossos irmãos muçulmanos. Enquanto isso, a Terra Santa, a Terra Prometida, que é Jerusalém, ela também começou a ter bastante turbulências, porque lá estavam os árabes, chegaram os muçulmanos e os católicos romanos. Então, eles sempre se debateram em guerras, achando que ali era domínio deles. Isso até hoje. A gente vê, quem vê documentário, quem vai em Israel, para você ir num território lá, demarcado, você vai com guarda armado, você não pode pôr um pé aqui no território árabe sem a devida autorização. Então Jesus já tinha alertado que um dia haveria de não haver pedra sobre pedra. Então Jerusalém já foi devastada por 3 vezes. Então estavam lá os turcos, que não deixavam os católicos entrar em Jerusalém. Os muçulmanos venceram os turcos, entraram e não deixavam os católicos. Até que, por muitas guerras, ali foi demarcado. Até hoje é assim. O dia que o judeu vai lá no Muro da Lamentação, o muçulmano não vai. O dia que vai o muçulmano, não vai o católico. Enfim, existe isso até hoje no nosso mundo. Outra coisa, as outras religiões
a religião católica, ela começou a ter um declínio. E aí lá, o Papa Urbano II, lá pelo ano de 1200 e pouco, ele viu que a igreja estava perdendo muito. Estava perdendo o quê? De vender as indulgências, né? Porque vendia-se o batismo, vendia-se o perdão, encomendar a alma, e estava perdendo. Então ele, junto com os senhores, os nobres feudais, que também tinham interesse em expandir os seus negócios, conquistar novas terras, partirem para o Oriente, eles formaram o que eles chamaram cruzadas. Então, as cruzadas, elas duraram 200 anos. Morreu mais de 300.000 pessoas. Era uma luta religiosa e uma luta também de interesse comercial, porque eles queriam se aproximar do Oriente, porque eles tinham lá a pimenta, o cravo, a canela, que eram especiarias muito interessantes e que interessava a eles, e também que eles iam, essa terra daqui é minha, vou anexar no meu feudo, tudo. Então, eles fizeram. E esses soldados, né, que foram 9 expedições que tiveram nesses 200 anos, eles eram convocados e eles iam lutar em troca do perdão dos seus pecados. Eram chamados cruzados porque a roupa que eles usavam tinha uma cruz enorme estampada, tá? Então, vamos embora. Os cruzados foram lá, 200 anos, até 1270, se acomodou, coisa e tal, aparecem novas coisas que vêm. Os turcos fundaram a Igreja Ortodoxa, dividiram a Igreja Católica em duas, Ortodoxa e Igreja Romana. Então, são os turcos, os gregos, os otomanos, que até hoje são ortodoxos. Eles seguem os preceitos do cristianismo, só que eles não concordam com a parte de que o padre não pode casar, não pode ter uma vida como um cidadão comum, trabalhar. Então, é essa a diferença entre eles. O resto é tudo igual. Há pouco tempo atrás, o Papa Francisco foi fazer uma viagem para encontrar com o chefe da Igreja Ortodoxa. Então, os dois juntos, rezaram juntos, se aproximaram numa comunhão que é o que o Cristo nos ensinou. É nós estarmos juntos, professando todos a mesma fé. Mais adiante, a gente tem, deixa eu dar uma olhadinha aqui para mim não perder as datas. Mais adiante, a gente tem, no século XII, a Inquisição, que é a maior chaga da igreja, né? Que começou na Espanha e se alastrou depois para Portugal, França, e também morreram muitas pessoas, principalmente os judeus, que foram perseguidos porque eles já faziam parte da burguesia, eram mercadores, comerciantes, adquiriam muitos bens, e então a igreja e os reis daquela época concordaram para ser retirado deles. Então, aqueles que se convertiam ao catolicismo eram perdoados, mas mesmo assim eram vigiados. Os que não se convertiam foram perseguidos, presos, mortos, queimados nas fogueiras. E o pior inquisidor que nós tivemos foi o Tomás Torquemada, um frei dominicano, que ele era o confessor dos reis da Espanha, da Isabel de Aragão. Esse foi o mais cruel. No Brasil nós tivemos pouquinha coisa da Inquisição, mas na Europa foi muito forte. Depois disso, tivemos lá no século XVI, século XV, Inquisição, XVI, a divisão da igreja. Um padre católico alemão chamado Martinho Lutero, ele saiu do seu convento e foi a Roma para
conhecer o Papa, queria conhecer. E lá ele teve uma decepção tão grande, que ele viu que tudo lá era pago em moedas de prata. Queria um batismo, tinha que pagar. Queria que rezasse por um morto, tinha que pagar. O Papa cobrava. E quando ele voltou para a Alemanha, ele escreveu 95 teses e ele foi pregando em todas as portas das igrejas que ele passou. E aí surgiu o luteranismo ou protestantismo. Protestante, porque era um protesto dele. O Papa mandou várias vezes que o matassem, o Papa daquela época chamava-se Leão X, e mandou, mas nunca conseguiu que Lutero fosse morto a mando da igreja. Então o protestantismo se espalhou pela Inglaterra, Alemanha, Irlanda, todos aqueles países ali da Europa. Até hoje é assim. Mais 30 anos depois veio o João Calvino, que é um outro tipo de igreja protestante, aí veio o anglicanismo e assim sucessivamente. Todos convivem na mesma harmonia, mas são coisas diferentes. Quando chegou no século XX, aqui atrás, vocês todos vão lembrar, nós tivemos um episódio a partir de 1960 até 1998, na Irlanda, um país do Reino Unido, onde católicos e protestantes entraram em guerra, porque os protestantes, que eles detinham os cargos públicos e políticos mais altos, entraram em guerra. Então eles guerrearam 38 anos, até que teve em 1998 o Acordo de Belgrado, mas de vez em quando ainda tem um incidente. A gente vai falar, nossa, século XX ainda luta religiosa, mas verdade. E assim nós fomos indo. Só que aqui nesse mesmo evangelho, num item que tem aqui, que eu acho que é o item 17, Jesus, tá aqui no item 16, eu só vou ler esse pedacinho para você. Após a guerra virá a paz, após o ódio entre os países virá a fraternidade universal, após as trevas do fanatismo virá a luz esclarecida. Quando o campo estiver preparado, eu enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, ou seja, fazer que o homem, por estar mais esclarecido, entenda o verdadeiro sentido das minhas palavras. Então, em 1857, surge na França o Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, e assim o Consolador prometido, que é o Espiritismo, a doutrina espírita, veio para quê? Para que nós, jamais amadurecidos, pudéssemos realmente entender os ensinamentos de Cristo. E assim nós fomos seguindo. Mas, nos tempos atuais, nós ainda temos as várias divisões. As igrejas protestantes se dividiram em igrejas evangélicas, né? Cada um conduzida por um criador lá, porque tem várias, cada um criador, e que acomodou do entendimento dele aquilo que ele prega. Temos também as igrejas adventistas, testemunhas de Jeová e Mórmons. Essas religiões não são nem protestantes nem evangélicas, elas são para-cristãs. Temos também as seitas orientais, que é a Igreja Messiânica, Seishonoye, Igreja da Meditação Transcendental e Hare Krishna. Temos as religiões africanas. Aqui no nosso país é bem forte a ascendência das religiões africanas, que é a Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda, que muitas pessoas confundem como espiritismo. Eles têm manifestações de espíritos, eles têm incorporações, mensagem, só que são religiões que têm
rituais. A doutrina espírita não tem ritual. A doutrina espírita não tem um chefe. Como a Igreja Católica tem um Papa, a Igreja Anglicana tem um bispo, as igrejas protestantes, cada uma tem o seu representante, nós não temos. Então, a palavra de Jesus é essa, que ele não veio trazer a paz. Por quê? Porque dentro de uma família, as pessoas não comungam o mesmo entendimento. Então, tem família que convive sob o mesmo teto, tendo um ateu, um católico, um espírita, um evangélico, convivem na harmonia, mas não congregam do mesmo pensamento religioso. E isso é mais comum do que a gente. Mas por que Jesus falou que uns iam se colocar contra os outros? É quando aquelas pessoas ainda não entenderam os ensinamentos evangélicos e apontam contra os outros. Quantos de vocês já não foram, nós que somos espíritas, né? A maioria de vocês gostam da doutrina, mas são simpatizantes, mas ainda não vivem, porque ainda não são trabalhadores, não se engajaram num projeto dentro da casa espírita, são simpatizantes, aprendizes. Mas quantos de nós já não fomos discriminados ao falar a palavra sou espírita? O último censo que teve, ficou comprovado que as espíritas no Brasil deu só 2%. E aí o IBGE foi contestar, falou, como? Tem não sei quantas casas espíritas no Brasil, como é que só 2%? As pessoas ainda temem falar que são espíritas. As pessoas têm medo de dizer. Por quê? Porque ainda tem os que os agridem. No Rio de Janeiro, os centros de Umbanda não têm sido atacados pelos evangélicos, com morte e tudo, incendiando. Não vim trazer a paz. Realmente, não veio trazer a paz. Isso que ele quis dizer é isso. Porque quando todos, tendo cada um seu credo, cada um tendo o seu entendimento, respeitar aquele que está ao seu lado, todos aprenderam os ensinamentos de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Enquanto nós não aprendermos a amar e respeitar o nosso próximo, vai ficar difícil não ter essa divisão, vai ficar difícil não ter a espada, vai ficar difícil não ter dentro dos lugares onde a gente frequenta, ou seja, no âmbito social, familiar, de trabalho, estudantil. Por quê? Porque cada um de nós tem uma criação, cada um de nós foi colocado para seguir um certo segmento. Mas quando a gente fica adulto, a gente pode fazer as nossas escolhas. Que não, nós aqui, que temos os nossos filhos, trazemos desde pequenos, na evangelização, é uma semente. Mas quando eles forem adultos, eles falarem, não quero mais, eles vão ter que achar o seu caminho. Assim como nós achamos os nossos caminhos. Então, é essa divisão. Mas se nós, que já aprendemos um pouco, e dentro da nossa casa, a gente respeitar aquele que não crê em nada, aquele que não quer ter uma religião, aquele que quer seguir outro segmento religioso, embora a gente ache um atraso, mas nós temos que pensar que cada um está no lugar que ele precisa estar, porque ele ainda não aprendeu. E se nós, que achamos que já aprendemos, não respeitá-los, a divisão vai continuar. Então, esse é o ensinamento maior de Jesus. Ele não veio aqui para fazer que a gente se guerreasse um contra o outro, muito pelo contrário. Mas ele disse que ele tinha pressa.
Ele tinha pressa, porque enquanto mais nós nos espiritualizarmos, enquanto mais a gente progredir espiritualmente, o melhor é para quem? É para nós. Nós é que vamos ser saciados com o nosso saber, vamos ser agraciados com a nossa transformação. Então é por isso que hoje a psicologia, a neurolinguística, a neurociência prega em todos os lugares, em todas as ciências que estão juntas. Para quê? Para que o homem ele se encontre verdadeiramente e ele sinta dentro dele o reino de Deus. Então, Deus é tão maravilhoso que nos manda tudo isso que é para a gente aproveitar. E a gente tem que aproveitar realmente. Então, as casas espíritas pregam a renovação, a mudança íntima, a sua transformação. As igrejas também pregam, através do estímulo, você pode, você consegue, você é um filho de Deus, você nasceu para brilhar. Então isso vai dando um ânimo, vai exercendo dentro de nós bastante vontade da gente conseguir. Porque se a gente ficar sentadinho em casa esperando que algo aconteça, não vai acontecer. Que nós viemos aqui para a luta, não a luta armada. A luta contra os nossos fantasmas, a luta contra os nossos piores sentimentos, que deixamos eles escondidinhos aqui dentro e que não confessamos nem a nós mesmos, que não queremos agir e olhar para nós e vermos que somos egoístas, orgulhosos, vaidosos, críticos, que gostamos de apontar o dedo em riste para o outro, mas esquecemos que enquanto fazemos assim para uma pessoa, apontamos 3 dedos apontam para nós mesmos. Então, meus irmãos, é uma passagem evangélica maravilhosa. Convido vocês que leiam essa passagem do capítulo 23, reflitam sobre as minhas palavras e vocês possam realmente entender que tudo que existiu e que existe só tem um objetivo: é que a gente conviva uns com os outros em paz. Que a paz de Jesus possa um dia realmente nos envolver, mas para que ela nos envolva, temos que nos preparar para isso. E está mais do que na hora. Todos aqui somos espíritos seculares, renitentes, que já andamos por vários caminhos e que tivemos a oportunidade de chegar até aqui para continuar a nossa jornada, mais esclarecidos, mais confiantes, sabedores que somos capazes de vencer e todos juntos venceremos. E assim, um dia, o mal vai ser expurgado da terra e realmente viveremos o mundo da fraternidade e do amor que Jesus nos ensinou. Muito obrigada. Boa noite.